Olá, eu sou Luane Mesquita, diretora técnica de hematologia do Hemoce, e agora nós vamos conversar sobre eritrocito aferes na doença falciforme, os desafios e benefícios, tá? Inicialmente, vou fazer uma breve introdução sobre a doença falciforme, que é uma doença já muito conhecida, né, por todos que atuam na hemorrede nacional. Então, a doença falciforme, ela ocorre por conta de uma mutação no gene da hemoglobina, né? A gente vai ter a troca de um aminoácido e por conta dessa troca, eu vou deixar de ter uma hemoglobina A normal para ter uma hemoglobina S. E o grande problema dessa hemoglobina é porque ela não tem a mesma elasticidade, né, da hemoglobina normal. Então, as hemácias que possuem a hemoglobina S, quando expostas a situações de estresse, baixa quantidade de oxigênio, elas tendem a adquirir o formato de foice e a se aglutinarem na microcirculação, levando, portanto, à hipóxia dos tecidos, tá? Essa hipóxia tecidual, ela pode acometer diversas estruturas, diversos órgãos, né? Então, a doença falciforme, ela é uma doença que, de acordo com a característica clínica do paciente, de acordo com o genótipo, né, do acometimento do paciente, a gente vai ter uma manifestações clínicas variáveis, né? Então, a gente vai ter alterações ósseas, né, como osteomielite, os pacientes podem ter crise vaso-oclusivas, que é uma das principais manifestações clínicas da doença. Além dessas complicações agudas, a gente vai ter complicações crônicas, como hipertensão pulmonar, principalmente em pacientes que têm síndromes torácicas agudas, né, de repetição, insuficiência cardíaca. Durante a gestação, são mulheres consideradas como gestação de alto risco, por conta das complicações, tanto da morbidade para a própria mãe, quanto para o bebê. Então, são pacientes que precisam de acompanhamento durante toda a vida e, normalmente, por uma equipe multidisciplinar e por múltiplas especialidades médicas também. Alguns desses pacientes, dependendo do seu contexto clínico, vão ter necessidade de ficar num programa de transfusão crônica. E o princípio para isso ele é muito, muito simples, né? O paciente, a hemácia, que é rica em hemoglobina S, ela vai ter essa tendência de falcizar, né? De adquirir esse formato de foice. Então, o que a gente quer é diminuir a quantidade de hemácias contendo hemoglobina S e aumentar o quantitativo de hemácias que tem hemoglobina A. Eu posso fazer isso, né, através de uma transfusão simples ou através de uma transfusão de troca. Alguns pacientes vão ter indicações formais pela literatura de serem submetidos a esses procedimentos de transfusão crônica, principalmente os pacientes que tiveram AVC agudo, né, um AVC na fase agudo, ou como profilaxia de novos eventos, né, de novos acidentes vasculares cerebrais, pacientes com síndrome torácica aguda grave, que a despeito do uso adequado da hidroxiureia, né, de não se exporem, né, a situações de baixa quantidade de oxigênio, né, de um exercício físico extenuante, que tenham crises vasoclusivas recorrentes, em algumas situações eletivas também, no paciente que vai fazer uma cirurgia, né, que eu vou ter que deixar ali aquele paciente com hemoglobina A mais alta, para diminuir a chance de complicações no período perioperatório, durante a gestação, que eu não vou poder utilizar a hidroxiureia. E alguns pacientes, né, tem várias complicações nesse período e a gente vai precisar ter uma diminuição da hemoglobina S. Então, esses pacientes vão ter indicação de entrar num programa de transfusão crônica. E aí, quando a gente vai lá na literatura, né, essa forma de fazer a transfusão crônica, existem alguns artigos comparando, né, se para os pacientes com doença falciforme, se é melhor a gente fazer transfusão simples, ou seja, simplesmente transfundir concentrado de hemácias, ou se é melhor a gente fazer transfusão de troca, ou seja, tirar o sangue desse paciente rico em hemoglobina S e transfundir um sangue de um doador rico em hemoglobina A. Em todas essas situações, a gente vai ter
os benefícios, né, os prós e os contras. Se a gente comparar a transfusão simples com a transfusão de troca, a transfusão simples a gente consegue fazer um volume de concentrado de hemácias menor, né? Então, eu acabo expondo o meu paciente a menor volume de sangue halogênico, né? Em contrapartida, como eu não estou retirando nada de sangue desse paciente, ele tem um risco aumentado de fazer sobrecarga volêmica, né? A gente tem que lembrar que são pacientes que já podem ter insuficiência cardíaca, já podem ter hipertensão pulmonar. Além disso, eu aumento a viscosidade do sangue dessas pessoas, então eu não consigo deixar uma hemoglobina muito alta, né, por conta do risco de fazer hiperviscosidade e a sobrecarga de ferro que esses pacientes invariavelmente vão ter após múltiplas transfusões, tá? Então, pensando em uma transfusão simples e transfusão de troca, a transfusão de troca, ela tem benefícios comparado à transfusão simples, né? E aí entra em outro questionamento. A transfusão de troca é melhor que ela seja feita manualmente, ou seja, eu sangro manualmente meu paciente e depois transfundo concentrado de hemácias, ou é preferível que seja feita uma transfusão de troca automatizada, ou um eritrocitoaférese, né? E que eu tenho para o próprio equipamento de aférese, a gente faz a troca desse paciente. E aí tem algumas modalidades, né? Eu posso fazer uma depressão simples, ou eu posso simplesmente fazer uma troca simples. Então, o equipamento, ele vai dar algumas opções para a gente de como fazer a troca desse paciente, tá? Então, quando a gente vê na literatura a comparação entre a transfusão de troca manual e automatizada, da mesma forma que a gente viu ali para a transfusão simples, a gente vai ter alguns prós e alguns contras, né? A transfusão de troca automatizada, ela acaba que a gente vai precisar de um volume maior de concentrado de hemácias, então a gente vai expor o paciente a mais doadores, aumentar teoricamente, o risco de alimunização. E aí a alimunização está aparecendo em vermelhinho aí, porque só teve um estudo na literatura que mostrou que na troca automatizada a gente teria esse risco teórico de alimunização maior. Mas isso é controverso, tá? O acesso venoso na transfusão de troca manual, eu não preciso ter um acesso venoso muito calibroso, diferente da troca automatizada. Então, muitas vezes, os pacientes da troca automatizada vão precisar funcionar um acesso central, e aí tem as complicações relacionadas a esse procedimento em si, né? O risco de infecção, o risco de acidente de punção, tá? Mas quando a gente compara a eficiência da troca manual com a troca automatizada é muito mais eficiente. Eu consigo prever e atingir o nível de hemoglobina S desejado de forma muito mais eficiente na troca automatizada do que na troca manual. Se a gente for avaliar o tempo, tanto a duração do procedimento, quanto o intervalo entre um procedimento e outro, a troca automatizada tem vantagem se comparado com a troca manual. Porque a troca manual, muitas vezes, a gente vai precisar que o paciente volte toda semana, a cada 15 dias, enquanto na troca automatizada, como eu consigo, de forma mais eficiente, atingir a minha hemoglobina S-alvo, esse paciente, ele pode aumentar o intervalo de tempo para fazer o procedimento e ter uma melhor resposta. Com relação à sobrecarga de ferro, assim como na aluminização, a troca tem dois estudos falando que eu posso ter uma sobrecarga de ferro maior nos pacientes com troca manual e quelação do que com a troca automatizada, mas isso também é controverso. Se a gente for falar de transfusão simples, é obviamente muito melhor a transfusão de troca, né? Mas quando a gente compara manual mais quelação versus automatizada, aparentemente não tem uma diferença significativa entre os dois procedimentos, exceto que a quelação, né, quem lida com esses pacientes com doença falciforme sabe como é difícil o paciente aderir à quelação, porque não é um medicamento muito simples de ser tomado, né, que dá vários eventos adversos. Então, se a gente for pensar não só em eficiência, né, da terapia, mas na carga mesmo da doença para esse paciente, ser mais um medicamento para ele fazer, a transfusão automatizada teria vantagens nesse sentido.
E aí eu vou mostrar para vocês um pouco como foi a prática da implementação do programa de eritrocitoaferes para as pessoas com doença falciforme aqui no estado do Ceará. Só para contextualizar, aqui no estado do Ceará, o EMOSSE é o coordenador do programa de atenção às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. No estado, nós temos 747 pacientes cadastrados no web hemoglobinopatia, sendo 570 atendidos no EMOSSE, distribuído em todo o estado do Ceará. O atendimento é descentralizado e acontece tanto no Hemocentro Coordenador de Fortaleza quanto nos demais hemocentros, né, regionais, que seriam Sobral, Quixadá, Iguatu e Crato. Tá? Os outros pacientes, eles são acompanhados no Hospital Infantil Albert Sabin, então a gente acompanha os pacientes no Hemocentro Fortaleza a partir dos 18 anos, os regionais também atendem o público pediátrico, e aqui na região de Fortaleza, né, na macro de Fortaleza, as crianças são acompanhadas no Sabin. A maioria dos nossos pacientes tem hemoglobinopatia SS, tá? Nós já temos, né, há algum tempo, um serviço de aférese bem estabelecido. Esse serviço presta atendimento aos hospitais da rede do Estado para a realização de procedimentos de aférese terapêutica, principalmente plasmaférese, e também para a coleta de célula progenitora hematopoética para fins de transplante de medula óssea. Então, nós já temos 8 equipamentos, temos 30 profissionais, entre médicos e enfermeiras, tá? E no ano de 2023, só para vocês entenderem o tamanho da demanda desse serviço, nós realizamos 1.019 procedimentos terapêuticos. Até 2021, o atendimento no ambulatório de doença falciforme, né, com relação à transfusão, a gente fazia ou transfusão simples ou a troca manual. A maioria dos pacientes, eles precisavam ter um retorno semanal, no máximo quinzenal, e o que a gente via é que sempre que esse paciente voltava para a consulta, dificilmente a gente conseguia atingir a hemoglobina S. Essa necessidade de vir várias vezes para o serviço, num grupo de pacientes que, na maioria das vezes, tem um nível socioeconômico, né, mais baixo, tem uma dificuldade de comparecer para as consultas, para o procedimento, né, da transfusão crônica de forma regular. Então, muitas vezes eram pacientes que tinham indicação de fazer semanal e faziam quinzenal, porque não conseguiam comparecer, e aí a gente acabava sem conseguir atingir realmente o alvo de hemoglobina S desejado, tá? Então, a gente decidiu que ia fazer a implantação do serviço, tá? Então, em 2021, a equipe da Aférese passou por um treinamento. Em 2021 e 2022, a gente fez um benchmark com outros serviços que já faziam eritrocitoaférese e definiu os nossos protocolos, e em agosto de 2023 nós fizemos o nosso primeiro procedimento, tá? E essa implantação do serviço, ela só foi possível porque a gente teve o envolvimento de diversos setores do Hemocentro. Então, não foi só o ambulatório de doença falciforme e nem foi só o serviço de aférese, né? A gente teve vários setores de diagnóstico, setores da hemoterapia, setores de apoio do Hemocentro que precisaram se envolver para que a gente conseguisse fazer uma implantação com o sucesso desse serviço. Então, para cada um desses serviços, a gente teve atividades específicas, né? Por exemplo, o ambulatório de doença falciforme é quem definiu o protocolo, fez a seleção dos pacientes. Então, os nossos pacientes que já realizaram a férise, eritrocitoaférese, são pacientes em profilaxia de AVC ou que têm crise vasoclusivo refratária, gestantes e puérperas, né, síndrome torácica aguda, são pacientes que realmente têm uma indicação forte para a realização do procedimento. O ambulatório de doença falciforme é quem faz o segmento clínico e decide a frequência da realização dos procedimentos. Na aférese, esses pacientes são avaliados. Todos os nossos pacientes, até o momento, fizeram através de acesso venoso periférico, tá? A gente não funcionou nenhum acesso central. Teve a facilidade, né? Porque o equipamento que a gente utiliza
É um equipamento que faz eritrocitoaférese com função única, então isso facilita bastante. A equipe de enfermagem da aférese tem uma experiência muito significativa na função de acesso, né? Então a gente teve essa facilidade, né? Então, a aférese agenda o procedimento, define, calcula o volume de concentrado de hemácias e elas que realizam o procedimento de fato. No ambulatório de transfusão, a gente faz toda a parte, né, da coleta de amostras, recebe os hemocomponentes e dá o suporte durante a realização do procedimento. O laboratório de imunohematologia faz a fenotipagem e a genotipagem de todos os pacientes, seleciona os doadores, né, no laboratório de imunohematologia, a gente conseguiu fazer uma forma de que a gente tem uma lista de doadores para cada paciente. Então, esses pacientes, principalmente os pacientes para profilaxia de AVC, que já eram pacientes politransfundidos, já tinha uma lista de doadores, a gente tenta selecionar sempre aquele grupo de doadores para evitar expor esse paciente a mais doadores e aumentar, né, teoricamente, o risco de aluminização. Então, a gente fez esse trabalho, né, para tentar diminuir a exposição das pessoas com doença falciforme. E ele seleciona os hemocomponentes a partir da fenotipagem estendida e da genotipagem, né. Os setores de captação, coleta e distribuição convocam esses doadores selecionados. Então, o serviço de imunohematologia, na hora que o serviço de aférese e o ambulatório de doença falciforme informam, né, no dia tal, a gente vai fazer a eritrocitoaférese desse paciente com o volume tal. Então, eles já procuram no sistema, a gente tem um sistema informatizado, né, da hemoterapia, elas já olham se tem bolsa daquele grupo de doadores já coletada. Se não tiver, ou se não tiver o volume suficiente, elas selecionam os possíveis doadores e informam para a captação que vai convocar esses doadores para coletarem CH por aférese, né? E a distribuição armazena e recruta CHs da hemorragia. Então, eu posso ter um doador que fez a doação, mas ele doou lá no hemócito do Crato e o paciente está aqui em Fortaleza. Então, a distribuição faz esse recrutamento dos CHs, que já tinham sido coletados. A gente também fez uma organização do laboratório para que a gente tivesse a liberação dos resultados em tempo oportuno. Então, todos os pacientes pré e pós-procedimento vão coletar um hemograma para a gente ver como é que está HB-HT, vão coletar eletroforese de hemoglobina por HPLC para a gente ver o nível de hemoglobina S e vão também fazer a coleta de eletrólitos. E os serviços de apoio, a gente teve a ATI, que desenvolveu um sistema informatizado para facilitar a busca por doadores, tá? Como a gente quis fazer, né, esse grupo de doadores selecionados, eles conseguiram fazer uma organização, sistemas informatizados, para que a gente conseguisse encontrar esses doadores de forma mais fácil. E a gente também teve o envolvimento da equipe do transporte, tanto no transporte de hemocomponentes, quanto desses doadores selecionados, tá? E aí, de agosto de 2023 para cá, esses são alguns números. A gente já fez procedimento em 17 pacientes. Atualmente, nós temos 11 pacientes ativos. Dos 6 pacientes que não estão ativos, uma fez apenas um procedimento, uma paciente acompanhada em outro serviço, porque ela teve uma síndrome torácica aguda. Então, quando ela esteve internada, a gente foi fazer o procedimento lá no hospital. Os outros pacientes, uma paciente teve que suspender porque ela fez a formação de um novo anticorpo contra o antígeno de alta frequência. Então, pelo risco dessa paciente, a gente suspendeu. E os outros 5 pacientes foram gestantes que faziam uso de hidroxiureia ou que tinham história já de complicações maternas ou complicações fetais em gestações anteriores. Então, a gente optou por fazer a troca automatizada durante o período da gestação. Fora esses 17 pacientes, nós temos mais 3 pacientes que teriam indicação de fazer, mas eles não tinham rede venosa. E por conta do contexto social deles, a gente considerou um risco fazer a punção de acesso central. São pacientes que moram em interiores mais distantes, que não têm um acesso tão fácil a um serviço de saúde para
manutenção desses catéteres, para uma avaliação adequada em caso de infecção, né? Então, a gente ponderou e discutiu junto com o paciente, com a família, e optou por não funcionar o acesso central, então eles ficaram de fora do programa da eritrocitoaférese. Até o momento, nós já realizamos 103 procedimentos. O nível mediano de hemoglobina S que os pacientes estão entrando na máquina é em torno de 49,5. A gente já viu uma diferença, né, entre o ano de 2023 e 2024. Em 2023, eles entravam com hemoglobina S bem mais alta, em torno de 60%. Então, eles já estão conseguindo vir com hemoglobinas cada vez mais baixas nos procedimentos, o que está permitindo que a gente aumente o intervalo, né? Então, hoje a nossa mediana de intervalo entre um procedimento e outro é em torno de 5 semanas, né? Isso para um paciente que tinha que vir toda semana é um ganho muito grande de qualidade de vida. O volume mediano de concentrado de hemácias por procedimento fica em torno de 1.981 ml, o procedimento dura em torno de 2 horas e meia. E aí a gente está fazendo a coleta de dados, né, de impacto em qualidade de vida, fazendo agora a análise realmente do desfecho clínico, né, mas o que a gente percebe dos pacientes que estão conseguindo fazer uma adesão adequada que realmente tem um ganho significativo na qualidade de vida, seja por conta da sintomatologia, que é o paciente que não busca mais a emergência, é um paciente que não precisa mais se internar, seja por conta do tempo livre que ele tem de estar fora do serviço de saúde, né? Então, assim, a carga que a doença tem na vida dele e na vida da família. A gente tem alguns relatos bem interessantes de alguns pacientes, e a gente continua coletando esses dados, né, para fazer essa avaliação pré e pós-eritrocitoaférese, tá? E para concluir, queria só deixar essa informação que eu acho que ela é bem pertinente nessa frase do Pat Adams. Se você trata uma doença, você pode ganhar ou perder, mas se você trata um paciente, eu tenho certeza que você sempre irá ganhar, não importa o desfecho. E esses pacientes de doença crônica, realmente a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, porque aquela questão de nem sempre dar a cura para esse paciente você não tem disponibilidade sempre de dar a cura, mas você pode buscar mecanismos para melhorar a qualidade de vida desse paciente, e em algumas situações isso não necessariamente passa pela possibilidade financeira, às vezes ajuste de processo, implantação de um fluxo, e pode ter um impacto tão significativo na vida dessas pessoas, né, e foi isso que a gente sentiu aqui na eritrocitoaférese. A gente já tinha os 2 serviços, os pacientes já eram nossos, os concentrados de hemácias eram nossos, então foi ajuste de processo, e a gente conseguiu disponibilizar esse tratamento, oportunizar, né, essa modalidade de transfusão para esses pacientes. Obrigada.